Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos então encerrar e eu quero trazer aos irmãos duas palavras em Jeremias. Hoje nós vamos falar pela manhã sobre como organizar a vida para tornar a obediência mais fácil. Eu vou repetir o nosso título: Como organizar a vida para tornar a obediência mais fácil. Tá certo? Eu não sei se para você é fácil ou difícil obedecer a Deus. Não sei se você tem um relacionamento tranquilo e fácil com Deus. Eu vou confessar para vocês que o meu relacionamento com Deus, ele não é tão simples e nem tão fácil. Eu tenho muita dificuldade para me relacionar com Deus. E estranhamente, não é por culpa de Deus. Eu vejo que Deus, apesar de ser muito mais complicado do que eu, mas é extremamente simples e fácil se relacionar com Ele. Não é porque é difícil, ou porque Deus seja difícil, ou Deus seja inacessível. Ele até poderia ser inacessível, Ele é o absoluto, Ele é o tudo, né? E eu sou o nada. Então seria muito natural que eu não conseguisse me relacionar muito bem com Deus, porque Ele é inacessível. A gente chamaria em teologia de que Ele é transcendente. O que significa? De que Ele está além de tudo que nós podemos imaginar ou pensar. Mas não tem nada a ver com isso, né? Isso não é o problema. Apesar dele ser transcendente, ele não é inacessível. Pelo contrário, eu acho Deus até muito acessível. E acho até que da parte dele é muito fácil se relacionar com Ele. O problema do relacionamento com Ele não é Ele, sou eu. Eu percebo que eu sou o grande problema dessa relação. Aquelas pessoas que falam, o problema não é você, sou eu. Já viu aquela conversa para boi dormir? Que os namorados costumam falar quando estão querendo, chutar o outro. Aí ele diz isso, o problema não é você, o problema sou eu. Pelo menos na minha relação pessoal com Deus, isso não é conversa para boi dormir. É a mais pura verdade. Realmente o problema sou eu. E eu vejo isso muito nitidamente. E eu percebo que seria até fácil me relacionar com Deus, apesar dele ser o próprio Deus. Obediência não é um negócio fácil. Eu não sei se é difícil ou se é fácil para você, mas se para você é difícil como é para mim, então eu vou dar uma dica para você. Você poderia organizar a sua vida para que a obediência ficasse mais fácil. Organizar a vida para tornar a obediência mais fácil. Porque obedecer talvez não seja tão fácil. Deus pode pedir algumas coisas que você vai achar difícil. Mas se você organizar a sua vida e estruturá-la de tal forma que a obediência fique mais fácil, então você vai obedecer muito mais facilmente. Eu tenho percebido na minha própria relação com Deus que muitas vezes os problemas que eu tenho com Deus, eles não são exatamente espirituais. Eu percebo que não é esse. Às vezes até pode ser espiritual, e muitas vezes foi realmente espiritual, e às vezes ainda é espiritual. Mas eu percebo hoje, eu não sei se a maturidade me fez chegar nesse ponto da minha vida, em que a minha relação com Deus, ela já não é mais um problema espiritual. E não é um problema espiritual porque eu não sei, eu acho que Deus é meu. Eu não creio, por exemplo, que o pecado me afasta de Deus. Pelo contrário, às vezes o pecado até me aproxima de Deus, como Paulo diria, né? Aonde o pecado é muito, e ele fala isso lá no capítulo 6 de Romanos, aonde tem muito pecado, tem muita graça. Então Deus ele é muito mais gracioso, e eu vejo isso nitidamente na minha própria vida. O problema geralmente não é espiritual. E eu não sei se isso para você ajuda, ou se essa palavra pode ser importante para você, mas eu compartilho com vocês a minha própria experiência, de que muitas vezes na minha própria relação com Deus, o problema ele é muito mais simples. O problema não é uma questão de mudar ou de renovar uma espiritualidade. Geralmente não. Às vezes é uma coisa muito simples. E não, no meu caso particularmente, na minha experiência, para os irmãos terem uma ideia de como é simples, é apenas uma questão de disciplina. É só isso. Eu sinto que se eu tivesse mais disciplina, eu seria um servo de Deus melhor e eu teria uma relação com Deus melhor. Mas não tem que deixar o pecado X, ou tem que fazer uma campanha de oração, ou tem que renovar não sei o quê no monte. Não tem monte, não. É disciplina. É reservar um horário e manter esse horário. Eu percebo que quando eu faço isso, 90% dos meus problemas estão resolvidos. E quando eu falho nisso, eu percebo que a minha relação com Deus ela vai ficando mais difícil e mais complicada. Como eu disse, eu não sei se isso vale para todo mundo. Mas para mim,
funciona, e eu acho bem bacana pensar assim, porque eu vejo que o problema não é um difícil de resolver, é um problema simples. É só uma questão de disciplinar. Então, o quanto eu preciso dar para Deus? Quanto, por exemplo, do meu dia? Não sei quanto vocês precisam dar, não é? Eu tenho o meu próprio ritmo, o tanto do texto bíblico que eu gosto de ler, o jeito que eu gosto de ler a Bíblia, o método que eu uso para ler a palavra de Deus, quanto tempo eu vou dedicar para a oração? Eu posso dedicar 5 minutos, 15 minutos, meia hora, 2 horas, não sei. Mas você tem que ter uma disciplina nisso, de você fazer aquilo todos os dias. E eu percebo que quando eu faço isso, né, os períodos em que eu consigo manter essa disciplina e eu mantenho o meu método funcionando, eu percebo que a minha relação com Deus ela vai muito bem. Eu não tenho nenhum problema na relação com Deus. E eu acho bacana pensar assim, porque o problema fica menor. É muito mais uma questão, então, de acertar a minha própria vida do que ficar tentando acertar a minha própria relação com Deus, uma vez que eu entendo que a minha relação com Deus não tem problema nenhum, né? A minha relação com Deus ela é indiscutível. A palavra de Deus, lá em Romanos, né, Paulo diz isso, lá no capítulo 8 de Romanos, que o Espírito de Deus está em nós. E Ele não nos deu um espírito de servidão, mas Ele nos deu um espírito de filiação. E o Espírito Santo clama dentro de nós dizendo, Abba, Pai. E eu tenho certeza que assim como eu, vocês vivem essa mesma experiência. Não importa onde vocês vão, o que vocês fazem, até mesmo se a gente peca. Em algum momento, o Espírito clama dentro da gente. E ele diz, Abba, Pai. E quando ele diz isso, é como se aquela relação com Deus, que a gente esqueceu que tinha, ela, de repente, a gente nota que nunca perdeu de fato, né? Deus nunca deixou de ser nosso. E nós nunca deixamos de ser dele. Ele sempre há de ser nosso. Então, na minha experiência com Deus, isso geralmente funciona muito bem e é uma dica que eu dou para vocês. E é por isso que a gente vai, no mês de janeiro, e já vou dar aqui um spoiler aqui para vocês, não é? A gente vai falar sobre essas disciplinas espirituais. Não é difícil e não é complicado. É uma questão de disciplina somente. Eu tenho que... né? Você não tem que fazer muitas coisas. São poucas e essenciais. O segredo para que funcione é você ter disciplina. E é só isso. Geralmente é o meu problema e geralmente é o problema de muitas pessoas. Nós vamos falar em cada domingo de janeiro sobre cada uma dessas disciplinas, que são a leitura da palavra, são 5 ao todo. A leitura da palavra no primeiro domingo, depois a oração no segundo domingo, depois a comunhão com os irmãos no terceiro domingo, depois o testemunho às pessoas que não conhecem Jesus no quarto domingo e, por fim, uma vida de ministério e de serviço no último domingo. Tá certo? Talvez você não tenha guardado, mas só para você ter uma ideia de como vai ser muito bacana você estudar em cada domingo cada uma dessas disciplinas. E aí você vive nelas, procura praticá-las periodicamente, né? Algumas exigem que sejam feitas todos os dias, que nem a leitura da palavra e a oração, a gente faz todos os dias. O testemunho às pessoas que não têm Jesus, às vezes você pode fazer de vez em quando, né? Não é todo dia que você vai ter alguém que você vai falar de Jesus para essa pessoa. Então você faz, mas de qualquer modo você sempre vai ter alguém que você está orando por essa pessoa, tá certo? É impossível um crente não ter alguém por quem ele ore, alguém não cristão que ele tenha um relacionamento com propósito na vida dessa pessoa, o propósito de levá-la aos pés de Jesus. São disciplinas, a gente vai falar um pouquinho sobre elas e quem sabe os irmãos vão ser despertados então a exercitá-las, ok? Voltando aqui ao nosso texto, Jeremias capítulo 44, versos 15 a 19, é o texto que vamos ler aqui nessa manhã. E eu quero falar um pouquinho nesse texto exatamente por isso, porque eu quero falar sobre como organizar a vida para tornar a obediência mais fácil. Como eu falei para vocês, quando eu tenho disciplina e eu me organizo direitinho, e o meu dia é um dia bem organizado, eu percebo que a obediência fica mais fácil. É mais fácil obedecer a Deus tendo uma vida organizada do que tendo uma vida toda bagunçada, né? Se você acorda a hora que quer, faz o que quer, não tem uma disciplina, ou pelo menos uma única disciplina, que seria o seu momento a sós com Deus, eu creio que vai ser muito difícil você obedecer em outras áreas.
Como é que a gente pode organizar a vida para tornar a obediência mais fácil? Eu quero ler o texto de Jeremias, capítulo 44, versículo 15 a 19. E quero dizer para vocês que esse texto é um diálogo entre Jeremias e o povo. O povo tinha pecado, tinha se afastado de Deus. E agora o povo estava na pior. Pensa na pior. Gente, esse povo está ruim. Mas ruim. Está num momento crítico. No pior momento, talvez, de toda a sua história. De toda a sua história. O povo foi destruído, foi levado para a Babilônia, o templo foi queimado, os muros foram derrubados, a cidade de Jerusalém foi destruída, o povo com medo, né, dos babilônios voltarem e acabarem com eles, o povo saiu da sua própria terra, foi para o Egito e estão lá agora sem emprego, passando fome, a situação está horrível, terrível. E agora, e Jeremias no meio do povo. Jeremias foi meio que levado, meio que como escravo, né? Meio que refém. Ele é levado junto com esse povo. E aí o povo discute então com Jeremias. E Jeremias faz uma pregação aqui. E ele tem um diálogo com o povo, conclamando o povo para o arrependimento. É tipo assim, olha, cara, você está na pior. Olha, você está aí, né, revolto no seu próprio vômito, para usar aqui um termo que Jesus usa, né, que os cachorros gostam, que fazem. Voltando para o próprio vômito. Por que não buscar o Senhor? Vamos lá, vamos converter. Vamos buscar novamente a Deus. E aí, então, tem esse diálogo muito interessante, né, que ele percorre um longo texto. E eu vou ler uma parte desse diálogo onde é meio que a conclusão desse diálogo. E é uma conclusão surpreendente. Surpreendente. Antes de ler o texto, eu quero dar uma nota aqui que me parece que nessa conclusão as mulheres tomaram um papel um pouquinho mais decisivo do que os homens. O que torna, inclusive, o negócio um pouco mais triste, né? Esses dias eu estava falando, não é que eu falei mal de mulher, não falei, eu falei bem, inclusive, né? Mas as mulheres falando mal de Deus, alguma coisa assim. Em Isaías, quem estava aqui numa quarta-feira, reparou, e era especificamente coisa de mulher. E esse texto, curiosamente e coincidentemente, também é um texto onde as mulheres meio que tomam a palavra, embora ele dá a ideia de que seriam homens também. No capítulo 44, verso 15, fala assim: então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres, e veja que aqui as mulheres estão envolvidas, sabiam que suas mulheres queimavam incensos a outros deuses e todas as mulheres que se achavam ali em pé. Então, eram os homens que sabiam que as mulheres queimavam incenso, parece que eles mesmos não eram tão afeitos a esse hábito de queimar incenso a outros deuses, mas as mulheres parece que eram. E são eles que falam em nome das mulheres. E mais as mulheres, inclusive, que também queimavam incenso a Baal. E depois, no versículo 19, eu vou ler o texto inteiro daqui a pouco, mas só para ler o 19, que elas falam assim: quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Nitidamente são mulheres que estão falando aqui, porque elas incluem essa nota, sem os maridos. É claro que os homens também estão falando, mas a ênfase aqui é especificamente para as mulheres. Parece que elas é que tomam a palavra. E é triste pensar que nesse caso, eu acho que a mulher é até muito mais religiosa do que o homem, né? Em toda a igreja, pode ver que tem sempre mais mulher do que homem. Isso é normal. A sociedade de mulher sempre dá certo e a de homem nunca dá certo. Não é só nessa igreja. Em nenhuma igreja homem funciona. Funciona, claro, para o reino, né? Funciona para fazer sociedade. Mulher, se você junta, elas vão. Homem é difícil, não sei porquê, né? Você chama, ele não vem. Mulher, você chama, ela vem. Mas homem, a gente chama, ele não vem. Então, irmãs, não tem nada a ver. Porque a mulher ela é menos religiosa, ou a mulher não ama. Nada a ver. Aqui é uma coincidência, é um evento histórico que vale para esse momento, tá certo? Em outros textos, a gente pode ver que os homens também são tão culpados, ou até mais até do que as mulheres. Mas aqui, especificamente, são as mulheres que parecem tomar a palavra. E o que elas dizem? Olha o que elas vão falar. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé. Grande multidão, como também todo o povo que habitara
que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo, e agora vem o que eles vão dizer: quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Eu vou ler de novo o verso 16, é muito importante. Quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? E elas terminam com essa pergunta, porque os maridos já tinham morrido. Mas quando elas estavam com seus maridos, e elas então ofereciam libações a outros deuses, queimavam incenso a outros deuses, os maridos então na época estavam com elas. Entenderam esse texto? Espero que vocês tenham entendido. Ele é bem triste, né, pelo que vocês devem ter entendido, e eu queria pensar um pouquinho nesse texto. Irmãos, Jeremias conclama o povo aqui à obediência. E obediência é uma coisa que a gente deve fazer todos os dias. Se você vai fazer uma coisa todo dia, então você tem que organizar, não é isso? Então, por exemplo, todo dia você escova os dentes, às vezes até várias vezes por dia. Então é bom organizar. Lá em casa a gente coloca em cima na pia do banheiro, né? A gente coloca, tem a pedra e a gente coloca tudo em cima da pedra. Por quê? Porque usa toda hora. Para que eu vou colocar no armário lá em cima se é um negócio que eu vou pegar toda hora? Não, deixa tudo no jeito, tá certo? Nós temos em cima da mesa, por exemplo, uma tigela de madeira com tudo que a gente precisa. Tigela de madeira existe ou não? Não sei. Você vê que eu não sou muito entendido nessa prática, não é? Em cima da mesa a gente tem lá um negócio com tudo que a gente precisa para usar no dia a dia. Tem açúcar, né? Tem a pimentinha, coisas que a gente vai usando, que você pega ali na hora, porque todo dia usa. Então, já que a gente vai fazer aquilo todo dia, a gente dá um jeito para ficar mais fácil, para ficar à mão. E essa é a ideia. Se você vai obedecer a Deus todos os dias, você deveria deixar a obediência à mão. Porque é uma coisa que você vai fazer todo dia. Então você tem que organizar a vida de tal modo que a obediência fique mais fácil. O que torna difícil a nossa obediência ao Senhor, sabe o que é? O verdadeiro crente, ele vai enfrentar esse problema. Não é muitas vezes a carnalidade. Eu vejo que o meu problema não é a carnalidade. Não que eu seja um espiritual, né? Eu não sou nenhum santo. Mas eu não acho que eu sou um sujeito carnal, por exemplo, que vivo interessado no mundo e correndo atrás de coisas. Eu não penso isso da minha própria vida e acho que muitos de vocês também não são assim. Então por que é difícil obedecer? Sabe por que é difícil obedecer, irmãos? É difícil obedecer porque às vezes a obediência é um sacrifício. Às vezes você vai obedecer e é difícil obedecer. É que nem quando você tem que pegar açúcar, e o açúcar todo dia está difícil de pegar. Chegou e fala, sabe, não, eu vou tomar sem açúcar mesmo. Não é assim ou não? Está tão difícil pegar que eu acho que vou sem açúcar. Por quê? Porque ficou difícil. Cadê? Onde é que está o café? Você nunca acha o café. Chega, sabe de uma coisa? Não, vou tomar chá. O chá está aqui no jeito. Você não cansa, chega uma hora fica difícil. Então, o que é? Melhor você organizar a vida para deixar a obediência sempre à mão. Então, organizar a vida de modo que a obediência não seja um sacrifício. Que a obediência seja fácil. Que ela seja simples. A gente precisa evitar, portanto, esses sacrifícios, não permitindo que a nossa obediência ao Senhor, ou que um dia a dia de obediência, ele seja difícil demais. Porque acaba se tornando difícil demais, e aí você não consegue. Tem pessoas que é muito difícil obedecer. Porque ele construiu a vida de tal maneira que está difícil de obedecer.
E aí, às vezes, uma pequena coisa, como ler a Bíblia, já é difícil. Porque ele não construiu a vida para isso. Né? Parece que ele construiu a vida de tal modo que qualquer obediência a Deus se torna difícil. Eu queria, então, colocar aqui para vocês algumas questões desse texto que mostram por que a obediência era tão difícil nesse ponto. E parece que aqui a obediência está muito difícil. Eles precisam obedecer. Mas eles dizem, olha, sobre tudo que você falou, Jeremias, e elas falam aqui literalmente isso. Tudo que você falou é muito bonito, seria muito bom se isso acontecesse, mas nós não vamos obedecer. Elas disseram isso aqui no versículo 16, nós não vamos obedecer. E elas colocam alguns motivos que eu até entendo. Eu acho que eles estavam numa situação tão difícil. Já pensou se eu for obedecer agora? Imagina, o sujeito ele construiu a vida toda errada. Já pensou tudo que eu vou ter que deixar, tudo que eu vou ter que abandonar? A própria vida está toda construída de um jeito que não tem mais o que fazer. Obedecer é muito caro neste momento. É muito caro. Eu me lembro quando eu estava na igreja lá de Diadema, né? Fui pastor em Diadema, e nossa igreja tinha um ministério lá no Triângulo do Pecado, lá em São Paulo. E o pessoal ia lá toda sexta-feira à noite evangelizar prostitutas e homossexuais. E eu me lembro de uma delas, inclusive, que era uma moça que ela tinha aceitado Jesus. E ela não queria, e ela não tinha como sair da rua. Ela tinha um filho, e ela simplesmente, mas como eu faço? O que eu vou fazer agora? E aí nós insistíamos e orávamos, e encontrávamos, e ela chorava, e ela não conseguia sair da rua. A obediência tinha se tornado muito difícil para ela. Sabe por que ela saiu da rua? Houve um incidente que obrigou ela a sair da rua. Nós chegamos lá numa sexta-feira e ela estava com um esparadrapo, né, uma bandagem horrorosa no pescoço. E ela disse que ela estava com uma pessoa, e ela era uma prostituta de rua, e ela estava com uma pessoa e a pessoa ficou muito violenta enquanto estava com ela. E durante o ato sexual, essa pessoa então puxou um canivete e começou a cortar o pescoço dela. E ela percebeu que se ela ficasse na rua, ela podia acabar morrendo. Nós a trouxemos para a igreja e dali nós a encaminhamos para uma clínica de recuperação, um lugar onde ela pudesse então retomar a sua vida, mas com que dificuldade isso foi feito. Ela viveu um estilo de vida que foi difícil obedecer. Aqui a gente está na mesma situação. É um estilo de vida difícil de obedecer. Não é tão simples assim. Então a gente tem que tomar cuidado para a vida não chegar nesse ponto. Chegar a um ponto em que você não, né? Que vai ser difícil obedecer. O Senhor chama você a um comportamento obediente e você percebe que esse comportamento ele é caro demais para ser obedecido. É claro que tem que ser obedecido. Obediência é obediência. Mas por que não fazer com que a obediência se torne fácil e se torne mais simples, já que ela é tão importante e é algo que temos que fazer todos os dias? Bem, quais são os problemas aqui com essas mulheres e como é que a gente pode fazer, o que elas nos ensinam sobre como organizar nossa própria vida para tornar a obediência mais simples? A primeira coisa, irmãos, que nós temos que evitar é evitar que toda a vida esteja montada em cima do pecado, de tal modo que uma mudança ela teria um custo muito alto. Quando você monta a sua vida em cima do pecado, constrói sua vida no pecado, uma mudança ela seria muito difícil. Ela seria muito cara, porque você só vai mudar ao custo de destruir aquilo que você construiu. Tem muita gente que tem que destruir uma vida inteira para seguir o Senhor. Então, já que é assim, por que não evitar que isso aconteça? Vamos resolver o problema do pecado já na raiz, na origem. É aquela questão da raiz da amargura, né? A raiz do pecado ela tem que ser tirada para que isso impeça que ela cresça novamente. Eu, quando estava lá em Sertãozinho, eu me meti a lavrador lá. Lavrador não, a gente fez uma horta. Na verdade, eu falo lavrador, mas era 5 canteiros só, né? Uma benção, aqueles canteirinhos. Eu amava aqueles canteiros, né? A Diné ficava meio brava porque eu ficava muito tempo em cima do canteiro. E não precisa, você planta e deixa lá, não precisa ficar em cima, né? E ela achava que eu tinha que dar mais atenção a ela do que aos meus belos canteiros lá. Enfim,
O fato é que eu plantei. E aí eu me lembro de vez em quando ir lá com a enxada e dar uma mexida e tal. Aí um dia um irmão que entendia mais do que eu, ele olhou, eu mexendo. Mas pastor, não é assim que faz não. Tá cavando de forma errada. Por quê? Por quê, irmão? É porque quando você cava, você tem que tirar a raiz junto. Porque a pessoa que mexe com a enxada, e ele entende do assunto, ele bate a enxada e ele traz a raiz. Aí ele batia com a enxada, é engraçado. A raiz vinha junto. Não adianta você tirar a parte de cima e deixar a raiz na terra. Olha que bacana, eu aprendi uma coisa muito bacana. Você tem que tirar pela raiz. Irmãos, o pecado é assim, ele tem que ser tirado pela raiz. É por isso que a palavra fala que o pecado ele tem que ser confessado todos os dias. A gente tem que confessar o pecado a Deus. Por quê? Porque se você não confessa, você vai deixando, e deixa um dia, e deixa 6 meses, e deixa um ano, e você vai deixando. E você vai fazendo, a sua vida acaba sendo construída sobre uma base errada. Vai chegar o dia que você vai ter que abandonar esse pecado, e vai ser muito mais difícil. Vai ter que abandonar, de qualquer jeito vai. Mas aí, muitas vezes, é uma cirurgia. Né? Há muitas pessoas que têm cura, mas a custo de uma cirurgia. Por quê? Se fosse no começo, teria sido tão fácil. Mas agora já é muito mais difícil. Não é assim? Por que então a gente não evitar isso? Né? Confesse o pecado todos os dias. Por quê? Para evitar que a mudança no futuro ela tenha um custo mais alto. Olha o verso 13, o verso 15, que diz: os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses. Olha que interessante. Elas queimavam incenso a outros deuses. E não era só as mulheres, não. Elas dizem, né? Uma grande multidão, e elas falam no versículo 17, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes. E é interessante aqui a ideia, nossos reis e nossos príncipes. Por que reis e príncipes? Sabe por quê? Porque tinha virado já uma instituição. O pecado era uma instituição social, aqui neste caso. Os reis e os príncipes estavam envolvidos. O pecado é assim, né? Ele começa num ato, mas ele, a partir de um ato, ele se torna um segundo, um terceiro ato, e logo ele se torna um hábito. E depois de um hábito, ele acaba se tornando uma natureza. É daí que vem até o conceito de natureza pecaminosa. O que é uma natureza? É um pecado que vira uma natureza. De repente aquilo já se tornou natural. E como é que se transforma uma natureza? Via de regra, para a natureza, você só destrói uma natureza matando ela. É só assim que funciona. Meus irmãos, o pecado, ele tem que ser confessado, porque senão, amanhã o custo é mais alto. Então, por que não resolver agora que é simples, agora que é fácil? Né? A gente vai lá, no fim do dia, confessa e deixa o pecado. Por quê? Porque amanhã pode ser mais difícil. O custo vai ser maior. A gente precisa evitar isso. Segunda coisa que a gente precisa evitar é não apenas que a vida esteja montada em cima do pecado, mas também evitar que o pecado seja uma coisa muito antiga. Se tem uma coisa pior do que o pecado, é pecado antigo. Pecado antigo. No texto aqui, a ideia é que aquele costume de queimar incenso a outros deuses tinha começado com os pais. Com os pais. Elas falam isso aqui no versículo 17. Elas falam, e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais. Por que os pais? Porque não foi nós que começamos. Os nossos pais já faziam isso. Então já é coisa antiga. O meu pai já fazia, meu avô já fazia isso. E aqui a ideia dos pais não significa os pais, literalmente. Significa os antepassados. Os antepassados. Tem pecado que vira cultura. Quando Josias, né, aquele rei maravilhoso, ele começou a limpar Jerusalém e começou a derrubar os ídolos, o texto diz que ele derrubou ídolos da época de Salomão. Da época de Davi não tinha ídolo. Davi tinha sido o primeiro rei de Judá, né, o primeiro rei depois de Saul. Ele foi o primeiro rei da linhagem davídica, né, da linhagem escolhida de Deus.
o segundo de Israel, na verdade, e o primeiro da linhagem escolhida. Mas o filho de Davi tinha construído altares que na época de Josias, uns 400 anos depois, ainda estavam em pé. Tinha virado cultura. É cultura. E a nossa sociedade faz isso. Muitos dos pecados que nós cometemos, ou que foram cometidos no passado, acabam virando uma cultura. A gente vê isso hoje. A nossa sociedade celebra hoje muitas festas, muitas coisas que são cultura, mas não deixam de ser pecado. O pecado não deixa de ser pecado porque virou cultura. Aqui a ideia é exatamente isso. Virou uma tradição. A gente já faz isso há muito tempo. Não dá para mudar mais. E esse é um grande problema do pecado. É quando você já faz há tempo demais e aí você não tem como mudar. Já é muito antigo. É um costume antiguíssimo. Meu avô já fazia assim. Meu irmão, teu avô fazia assim. E teu pai fez assim. Mas você não precisa fazer assim. O teu avô e o teu pai desagradaram a Deus. O teu avô e o teu pai pecaram. Mas você não precisa pecar. Você pode ser diferente. Aqui é a ideia de que pecados antigos demais, eles podem ser difíceis de serem transformados em santidade para o Senhor. A gente tem que evitar que o pecado seja uma coisa muito antiga. A terceira disciplina, ou a terceira regra que aprendemos nesse texto, e é algo que podemos fazer para que a obediência se torne mais fácil, é evitar que o arrependimento implique num sacrifício alto demais. Evita que o arrependimento seja um sacrifício muito alto. Irmãos, o arrependimento é algo que todos nós precisamos fazer de vez em quando. Tem gente que nunca se arrepende, né? Há pessoas que acham que isso é bonito, né? Todos nós precisamos nos arrepender diante de todos, diante dos amigos, diante da igreja, diante dos irmãos. Todos nós temos que nos arrepender diante da esposa, diante do marido, diante dos filhos. Todos nós erramos. E podemos pedir perdão a eles, e é muito melhor e muito mais fácil quando a gente faz isso sem que seja um sacrifício alto demais. Porque se você não faz isso logo, o sacrifício amanhã pode se tornar muito alto. Uma coisa é você pedir perdão por uma palavra que você falou há 5 minutos atrás. E outra coisa muito diferente é você pedir perdão por um hábito ou por uma coisa que você fez há 20 anos atrás. Não é muito mais pesado? Um pecado de 20 anos atrás, ele pesa muito mais. E é muito mais difícil você chegar numa pessoa, olha, me perdoe por aquilo que eu fiz há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Irmãos, como é difícil. Como isso é um sacrifício. Então por quê? Por que demorou tanto? Por que não chegar logo, olha, me perdoe por ter feito isso, né? Acabei de falar, mas eu acho que foi uma palavra impensada. Pronto, já resolveu. Não é muito mais simples? Não é muito mais fácil? Temos que evitar que o arrependimento ele seja um sacrifício alto demais. No versículo 17, olha o que é que diz o texto. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos príncipes e nossos reis temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E agora observe o que elas dizem. Tínhamos fartura de pão. Fartura de pão. O que o texto está dizendo aqui? Quando nós obedecíamos, nós tínhamos fartura de pão. Olha que coisa diabólica aqui, não é? Quase diabólico esse raciocínio. Quando eu era desobediente, eu tinha tudo. E agora não tenho nada. Agora minha vida está acabada, destruída. Agora não dá nem para obedecer mais. Agora ficou muito difícil de obedecer. Aí vem a pergunta, então por que não se arrependeu naquela época quando tinha fartura de pão? Por que não aproveitou que estava tudo bem? Não é? A pessoa se não se arrepender depois que já está tudo destruído, quando a família já está destruída. Naquela época eu pecava, eu era um marido ruim, né? Uma esposa ruim, traía o marido, traía a esposa, mas pelo menos a minha família estava unida. Ué, já viu isso? Agora não, agora está tudo, a vida está de ponta cabeça. Mas que raciocínio idiota é esse?
Aqui a ideia é exatamente essa. Tínhamos fartura de pão, e aí Jeremias poderia retrucar. Então por que não aproveitou que tinha fartura de pão e já se arrependeu naquela época? Naquela época estava mais fácil, vocês tinham bênção. Deus ainda estava dando bênçãos para vocês. Foi a época da bênção. Por que não aproveitou a época da bênção para ter uma boa relação com Deus? E olha o versículo 18, o que é que diz, não é? Agora, desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Antes tinha pão, agora tem fome. O que significa isso? Significa que agora obedecer está muito difícil. Antes era mais fácil porque tinha pão, mas agora a gente tem fome. E veja aqui no versículo 19, o que elas dizem. Antes nós tínhamos o que mais? Tínhamos os nossos maridos. Elas terminam dizendo isso no versículo 19. Sem os nossos maridos. Antes eu tinha marido, agora não tenho mais marido. Então por que não obedeceu antes quando tinha o marido? Agora que não tem mais o marido aqui, agora está difícil. É claro que está difícil. Teria sido muito mais fácil na época da bênção. Irmão, aproveita a época da bênção. Se Deus tem gente que aproveita a época da bênção, é para cair na gandaia mesmo, né? Para entrar numa vida de pecado. Não, aproveita a época da bênção exatamente para exercitar a obediência. Por quê? Porque na época da bênção, a obediência é mais fácil, não é verdade? Quando você tem dinheiro, é melhor, Senhor, olha, obrigado, obedece na época do dinheiro. Porque vai esperar quando não tem dinheiro. Obedece quando tem saúde. Eclesiastes não fala isso? Busca o teu Criador quando você é jovem, porque você tem tudo, você tem saúde, você tem pique. Vai chegar o dia que você não vai ter nada. E aí a obediência vai ser mais difícil. Quando você tem tudo, quando Deus está te abençoando, é a época que você tem que obedecer. E por fim, a última coisa que eu quero destacar, nós já falamos de 3. Falamos que temos que evitar, que é obedecer de tal forma que precisamos evitar que toda a vida esteja montada em cima do pecado, de modo que uma mudança ela teria um custo muito alto. Temos que evitar que o pecado seja uma coisa muito antiga e evitar que o arrependimento seja um sacrifício alto demais. E por fim, quero terminar com essa. Temos que evitar, irmãos, ser falsos e mentirosos diante de Deus. Porque se amanhã você se tornar um falso e um mentiroso diante do Senhor e mentir para o próprio Deus, isso pode tornar a tua obediência muito difícil. No versículo 18, e esse versículo é impressionante, elas vão dizer o seguinte: mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Esse texto me deixou intrigado. Eu fiquei perguntando, mas alguém está mentindo aqui. Ou Jeremias está mentindo, ou essas mulheres estão mentindo, ou Deus está mentindo. Alguém está mentiroso. Eu preciso saber quem é. Tá certo? Por quê? Porque o texto diz, no versículo 15, que aqui são questionados os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses e as mulheres que se achavam ali em pé. Ou seja, eles estão falando exatamente do fato de que mulheres estão queimando incenso a outros deuses. E as mulheres que estão queimando incenso a outros deuses estão dizendo que depois que elas pararam de queimar incenso a outros deuses, a vida desandou e tudo deu errado. Então, peraí, eu nem estou questionando aqui se os outros deuses funcionam ou não. Eu estou questionando aqui a veracidade histórica desse texto. Porque eu não estou entendendo. Nós estamos aqui discutindo um hábito que vocês estão fazendo e vocês estão dizendo que vocês não estão fazendo isso. Na verdade, nós não estamos queimando incenso a outros deuses. Aliás, a nossa vida é ruim exatamente porque a gente parou de queimar incenso. Vocês percebem aqui a contradição nesse texto? Sabe quem é o mentiroso? Essas mulheres são as mentirosas. Elas são as mentirosas porque elas não pararam. Aliás, Jeremias podia responder, mas filha, nós estamos aqui falando exatamente porque vocês estão queimando. Vocês não pararam. Olha o argumento delas. Depois que a gente parou, aí a vida ficou ruim. Mas quando pararam? Pararam quando? Me diz. Quando é que foi que pararam? Não pararam nunca. É desculpa. Na verdade, é mentira.
E o pior, elas estão mentindo para Deus. O povo nunca tinha deixado de ser idólatra, nunca. Agora que a gente está na pior, né? Agora que está na pior, mas continua fazendo coisa errada, não é verdade? A vida está difícil, o pecado destruiu e a pessoa continua insistindo naquilo. E a tendência, certamente, é que fique ainda muito pior. A palavra diz que um abismo, em termos de pecado, é assim que funciona, né? Um abismo chama outro abismo. Você tem que obedecer enquanto ainda tem verdade entre você e Deus. Como é muito mais fácil obedecer quando você tem verdade. Você pode chegar para Deus e dizer: Deus, eu pequei. Essa é a verdade. Eu estou pecando. Diga as verdades. Enquanto você tem condição e tem capacidade de dizer e de ver a verdade. Você pode dizer verdades muito duras para Deus. Do tipo: Deus, eu não amo o Senhor. Né? Eu queria muito, eu vejo pessoas que te amam, eu não sinto isso. Eu me lembro eu estava ouvindo uma palestra de um pastor dizendo exatamente isso. Eles era um pastor americano, e ele subiu no bondinho do Pão de Açúcar com o seu grupo. E estava compartilhando essa palavra juntamente conosco. E falando de uma das pessoas que estavam na equipe. E naquele momento um deles começou a chorar. E eles estavam num projeto evangelístico aqui no Brasil. E um deles começou a chorar e ele disse: eu não consigo sentir esse amor pela obra que vocês estão sentindo. Eu faço o trabalho, mas o meu coração é frio, é árido. Irmãos, é muito mais fácil quando você tem verdade, mesmo que seja a mais dura das verdades. Mas a verdade é muito melhor do que a mentira. Por dura que ela seja, dizer a verdade é melhor. É um dos princípios, por exemplo, do Celebrando, que a gente faz aqui toda quinta-feira. De que as pessoas falem e digam a verdade sobre si mesmos. É por isso que uma pessoa não pode responder e dar conselho e dizer nada, que a pessoa simplesmente diga. Por quê? Porque você tem que dizer com a sua própria boca a verdade. Diga a verdade, fale a verdade. E quando você diz a verdade, a tua vida ela é construída sobre uma base muito mais verdadeira. Viver a verdade, viver a verdade. Eu me lembro quando a gente estava falando em Celebrando, né? A gente estava criando ainda o Celebrando, e fomos na igreja do Ipiranga, que tinha um projeto muito bacana e bem estruturado, e fomos lá conhecer, e nós somos em 5 irmãos, cada um foi num grupo, e selecionaram para mim o grupo das pessoas que tinham compulsão por sexo. Olha onde eu fui cair, não é? E aí eu lá no meio daquele grupo lá, não sabia nada, né? Caí de paraquedas e lá meio preocupado, né? E aí os irmãos começaram a falar sobre seus problemas, suas dificuldades. E um deles compartilhou algo que me marcou muito e eu nunca mais esqueci. Ele disse, olha, ele falou o nome dele, foi cumprimentado e ele disse o seguinte: essa semana aconteceu uma coisa que eu achei muito boa. Ele disse, eu estava no mecânico, e o celular tocou. Era minha esposa. E ela disse, onde você está? E ele disse, eu estou no mecânico. Daqui a pouco eu chego aí. E desligou. E na hora ele disse que não sentiu muito. Não foi nada. Mas depois ele ficou pensando, meu Deus, quantas vezes eu precisei mentir? Quantas vezes? E foi uma experiência agradável estar no mecânico e dizer, eu estou no mecânico, e ele está mesmo, olha que bacana, eu estou mesmo, não é mentira. Isso, irmãos, pode parecer ridículo para alguns, mas para uma pessoa que viveu uma vida inteira de mentira, isso é muitíssimo precioso. Dizer uma verdade, mesmo que seja uma verdade simples como essa, eu estou no mecânico. E por que é tão gostoso? É porque é verdade, é bom dizer verdade. Por que não ser verdadeiro com Deus, enquanto ainda existe verdade entre você e Deus? Porque amanhã talvez só vai ter mentira. Irmãos, eu tenho visto tanto crente que às vezes constrói uma vida de mentira. E você chega, senta com ele, conversa e não tem mais verdade. Ele tem um monte de desculpa, ele tem um monte de conceitos, um monte de ideias, mas você não vê a verdade de Cristo naquelas palavras. Por que não? Vamos enquanto tem verdade, mesmo que a verdade seja dura. Mas vamos
aproveitar enquanto ainda existe verdade entre nós e Deus, para construirmos uma vida de verdade, porque amanhã, quando nossa vida for uma mentira, vai ser muito mais difícil obedecer. Nós aprendemos hoje de manhã algumas práticas que podem tornar a nossa obediência mais fácil. Nós aprendemos que temos que evitar que o arrependimento ele tenha um custo muito alto, que ele seja muito antigo, que ele seja um sacrifício alto demais e que a nossa vida ela seja uma mentira. Que nunca aconteça isso comigo e nem com você. Vamos aproveitar agora que estamos bem com Deus, vamos viver uma vida de obediência agora, hoje. É por isso que Paulo fala lá, hoje é o dia. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Porque se vocês deixarem o coração duro, amanhã vai ficar muito mais difícil obedecer. Vai obedecer, porque Deus sempre há de trazer aqueles que são seus. Mas a que custo? Jesus ele diz, é melhor arrancar um olho e arrancar uma mão do que ir com o corpo inteiro para a perdição eterna. Talvez seja esse o custo. Vai perder um olho. Vai perder uma mão. Por que não aproveitar agora que não precisa perder nada, né? Agora está bem, é só retomar. Vamos retomar. Aproveitar agora e obedecer. Amém? Fecha teu olho, eu quero orar contigo. Hoje nós aprendemos que não tem nada para esperar. A obediência não espera. É algo para ser feito hoje, agora. E nós precisamos obedecer agora, hoje. O tempo é hoje. Amanhã pode ser difícil demais. Pode ser caro demais. Quanto mais tempo leva, mais o pecado endurece o nosso coração. Quanto mais tempo passa, mais difícil se torna a obediência. Chega um dia, como aconteceu com essas mulheres da época de Jeremias, em que nós simplesmente não vamos obedecer porque está difícil demais. A vida está destruída demais. O coração está duro demais. O pecado está enraizado demais. Tudo demais. E aí a obediência vai custar muito caro. Talvez vai custar um olho ou uma mão. Deus vai te trazer de volta, com certeza. Deus vai mudar a tua vida, mas a um custo alto demais. Então por que não organizar a vida para tornar a obediência mais fácil?